RTX 3060 Ti. Essa nova placa da linha da Nvidia chamou a atenção de muita gente da área de animação, motion design e também da edição. E ela vem com muita força, com 8 GB de memória GDDR6, com as tecnologias da RTX e também o refinamento da arquitetura Ampere. Mas será que ela serve mesmo pra gente, galera? Vamos conversar sobre essa carinha hoje, vamos fazer teste comparativo, teste de estresse, tanto no After quanto no Premiere. E no final do vídeo eu vou dar umas dicas de onde você pode comprar ela por um preço camarada e também as vantagens de você ter uma placa RTX. Rapaziada, apesar das placas de vídeo serem desenvolvidas principalmente para o público gamer, a evolução delas também impacta no nosso mercado audiovisual de uma maneira bem direta. Até porque as empresas de placas de vídeo já perceberam o quão grande e rentável está ficando o mercado de edição, motion, animação, enfim. E isso é especialmente verdadeiro para o Premiere, porque a Adobe vem adicionando cada vez mais efeitos e recursos acelerados por GPU nesses últimos anos. A maioria deles tende sim a funcionar melhor com as GPUs Nvidia do que as Radeon da AMD. E mesmo com as mais recentes GPUs da Radeon, como a 6800 ou a 6800 XT, a Nvidia continua a manter uma forte liderança em codificação de hardware, principalmente no Premiere e no After Effects. Duvida? Então deixa nos comentários qual comparativo vocês querem que eu traga aqui pra gente tirar essa história a limpo. Agora galera, se a teoria tá certa e a Nvidia tem realmente essa vantagem, por que trazer a 3060 Ti e não uma 3080, uma 3090 que são disparadas às topo de linha? As irmãs mais fortes da 3060 Ti vão mostrar uma performance superior, é óbvio. Mas o ganho em tempo de render, de processos é muito inferior se a gente comparar o custo de tudo isso. Por exemplo, a 3070 é pelo menos uns 25% mais cara que uma 3060 Ti. Só que se a gente colocar ela num comparativo de render e de processamento, ela vai ganhar uns 7, 8% de melhoria. Então quando a gente fala de quanto um produto nos custou e compara referente ao uso, a melhoria no nosso trabalho, a gente está falando de custo versus benefício. E nesse quesito, a 3060 Ti é a melhor de toda a nova linha RTX. Mas galera, chega de enrolação, vamos aos testes e eu usei um benchmark que eu baixei diretamente do Creative Cloud. Qualquer um de vocês pode baixar esse mesmo teste. Ele é de graça e basta ter o Adobe Creative Cloud instalado. Eu vou deixar os links todos na descrição, fiquem tranquilos. As placas que eu utilizei nos testes foram a RTX 3060 Ti e uma 3080. Para fechar o comparativo, eu coloquei também a minha placa de vídeo pessoal, uma RTX 2070 Super, para a gente também poder fazer o comparativo com uma placa potente da geração passada. E para montar a bancada dos testes, eu utilizei um Ryzen 7 3800X com 32 GB de RAM da Gale Evo X, uma B450 Aorus Elite e um water cooler de 240mm da Enermax. Galera, é importante lembrar que o resultado dos testes depende de todo o setup utilizado. Os resultados não são absolutos. Se você tiver uma CPU mais potente ou menos RAM, tudo vai influenciar na pontuação final. Por isso os testes foram feitos com a mesma configuração. E você fazendo na sua casa pode ser que tenham resultados um pouco diferentes. Mas serve para você ter uma base geral do desempenho da placa. E esse benchmark do Premiere testa vários tipos de codecs diferentes. Mas galera, fiquem tranquilos que são testes e efeitos dentro da nossa realidade. Nada de teste mirabolante com efeitos que só Hollywood usa. E galera, os resultados estão em quantos frames por segundo as placas conseguiram rodar os presets. No caso da reprodução de vídeo, fizemos os testes na velocidade nativa em 2x e 4x. Então foi feita a soma da média das 3 reproduções. No H264, que eu creio que seja um dos formatos mais utilizados hoje, só nas reproduções em 4x começamos a perceber alguns travamentos. A gente percebe que as 3 placas estão próximas, com a 3060 Ti tendo uma vantagem de 10% em cima da 2070 Super e ficando abaixo da 3080 por apenas 6%. Agora nos testes de exportação pegamos vários arquivos e fizemos a soma da média de frames por segundo das exportações. As diferenças percentuais podem ser diretamente convertidas para o tempo médio de exportação das placas. E na exportação em H264, as 3 ficaram muito próximas com um tempo bem semelhante, uma diferença máxima de só 3% entre as 3 placas. Agora indo para um preset mais pesado, que é o ProRes, as diferenças começam a aparecer de uma forma bem mais significativa. A 3060 já mostra uma vantagem muito considerável em comparação ao 2070 Super, mostrando uma forte estabilidade nas reproduções de vídeo, tanto nativa quanto em 2x. Até em 4x ela se garantiu muito bem.
Na exportação, a diferença continua visível, tanto no tempo quanto na performance. A 3060 Ti continua se distanciando da 2070 Super e ficando muito mais próxima da 3080. E aumentando cada vez mais o estresse e o peso dos presets nos testes, vamos para o Red Raw, e daí dá para sentir que os 2 GB de VRAM a mais que a 3080 tem em comparação à 3060 Ti e a 2070 Super fazem diferença. Nas reproduções de vídeo, a 2070 Super não teve condições de aguentar nenhuma reprodução acima da nativa, ficando com muitos travamentos, enquanto que a 3060 Ti conseguiu reproduzir bem em 2x acima dos 30 fps, mas a única que segurou realmente o tranco das reproduções em 2x e 4x foi a 3080. Na exportação, o poder das placas também se mostra bem aparente, já que a diferença entre as 3 placas beira os 40%, o que é muita coisa. A 3060 Ti, por exemplo, levou 1/3 de tempo a menos da 2070 Super nas renderizações, enquanto que a 3080 teve 1/3 de tempo no render a menos do que a 3060 Ti. Para a galera que trabalha constantemente com esse preset, já é interessante pensar na força bruta da placa. Agora o teste mais hardcore de todos, galera, são os efeitos pesados de GPU, como o Glitch e o Cloud Lightning. As reproduções de vídeo ficaram na casa dos 10 fps para 2070 Super, completamente inviável. Para a 3060 Ti, fortes oscilações entre 50 e 20 fps. Mas aqui a gente vai dar uma colher de chá porque até a 3080 sofreu nesse teste, que também teve oscilações bem semelhantes, entre 57 e 25 fps. Agora no teste de exportação, a história foi bem diferente, com a 3080 dominando geral essa parte do teste. E rapaziada, com base nos testes do Premiere, a gente vê uma crescente óbvia entre os valores e tempos de render e produção. Mas se a gente analisar a diferença real de custo por desempenho, a 3060 Ti entrega os melhores resultados para sua qualidade de trabalho, equilibrando com seu bolso. Agora vamos para os testes do After Effects seguindo a mesma linha do Premiere. Testes com aplicações de efeitos em chroma, polygon, cloud lightning, glitch, chuva realista, expressões, motion blur, tracking e texturas de texto do cinema 4D, tanto no preview quanto no render. E como no Premiere, vai ter o teste de cada efeito e somar a média de cada um para ter uma média geral. Deixa nos comentários se vocês preferem que eu dê o resultado individual de cada teste. Mas galera, aqui no After a história muda um pouco, porque quanto mais forte a placa é, mais forte foi a entrega. As últimas versões do After Effects otimizou muito o trabalho para o render, focando muito mais em multithread do que no single. E falando de uma maneira direta, quanto mais VRAM bruta tem a tua placa, melhor ela vai ser. E não custa lembrar que muitos processos acabam sendo limitados também pela CPU, mas mesmo assim a diferença entre a 3060 Ti e a 3080 é pequena, batendo a média de 6-7% para render e 4-5% nos pré-renders de preview. Então para vocês que trabalham com muita otimização de placa de vídeo e também a utilização de mecanismos de renderização como o Octane Render ou Redshift, a 3060 Ti é uma opção muito sólida se você está com aquele orçamento limitado. Rapaziada, agora eu vou mostrar para vocês outras vantagens que vocês adquirem quando vocês compram uma Nvidia da série RTX. Eu tenho um cara bem interessante aqui, que é o Nvidia Broadcast, que é esse cara aqui. Ele serve basicamente para ele gerenciar os teus controles, como câmera, headset e também microfone. E através disso ele tem vários efeitos para que ele faça algumas alterações e coisas bem bacanas durante a tua gravação, também a tua live, enfim. Eu já configurei aqui a minha câmera e aqui nos efeitos eu consigo efeitos de remover fundo. Por exemplo, eu vou colocar aqui como desfoque do fundo, vou mexer aqui na minha intensidade. E pode perceber que o fundo ele já está sendo alterado, viu? Já está bem mais embaçado atrás de mim. Mas agora eu tenho um que basicamente é o meu favorito, que é justamente o de remover o fundo. E saca só, esse aqui é ótimo quando você vai fazer live, porque ele recorta todo aquele ambiente que está ao teu redor, que basicamente é lixo, e sobra mais espaço para o teu jogo. Então é legal aqui também, por exemplo, eu vou jogar aqui de novo no full screen. E eu já tenho aqui um novo cenário para mim. E uma coisa bem legal que eu também tenho na câmera é a questão do enquadramento automático. Ele ajustou mais a câmera perto de mim, mas saca só isso. O software basicamente fez um ajuste, um cálculo do meu rosto para que ele ficasse sempre enquadrado. E você pode mexer também na quantidade de zoom que você quer. Mexendo aqui, você pode aumentar um pouco mais ou até mesmo diminuir, né? Aí vai do teu gosto. Outro recurso bem bacana que a gente tem aqui é a questão do microfone, no controle de ruído que você pode ter. Aqui nos efeitos,
Mesma coisa, a gente vai fazer a configuração do microfone que você está utilizando, e nos efeitos a gente tem aqui esse cara, que é a redução de ruído, e ele serve justamente para você cortar aquele ruído muito agudo. Para quem acompanhava as minhas lives de games no 14 bits, no meu antigo endereço eu morava bem na frente do trilho do trem, e para piorar eu morava num cruzamento, então toda vez que o trem ia passar, ele buzinava justamente para que os carros parassem. Então quando eu estava fazendo live, vinha os barulhos ensurdecedores ali. Mas com esse tipo de efeito como redução de ruído, quando ele passava, basicamente cortava todo o som. Eu vou pedir um exemplo aqui, mais prático, né? Vou chamar a produção para dar uma ajuda aqui pra gente. A produção aqui tem um utensílio que é um pouquinho barulhento. Agora eu vou pedir para fazer faça um teste aí, só pra... Não precisa ser na minha cara. Vamos lá. Pode passar? Não, passa em você. Isso. 20 minutos depois. Então pode perceber que quando eu ativei a redução de ruído, basicamente esse barulho agudo, esse barulho forte, ele foi cortado pelo software. Mas é importante lembrar uma coisa, galera, esse tipo de efeito não faz milagre, tá? Então quando vem o barulho muito alto, ele vai cortar absolutamente tudo, inclusive a tua voz. Então toma cuidado nesse tipo de situação para que você não fique falando junto, porque senão o pessoal também não vai te ouvir. Dá uma pausa, deixa aquele ruído forte, aquele ruído longo passar e daí você volta a falar. Rapaziada, hoje as placas de vídeo têm estado muito caras, isso é por N fatores, mineração, escassez de chips, a própria pandemia também ajudou muito nessa parte. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor relação custo-benefício com o teu bolso e o teu trabalho realmente é a 3060 Ti. E uma loja que eu recomendo muito para vocês pesquisarem os preços é a Terabyte Shop. Eles trabalham com componentes de ponta, não só da GPU, mas toda a linha de hardware que você imaginar. Tem um atendimento eficaz e se você tiver algum problema, eles vão te ajudar com certeza. Eu vou deixar na descrição um link com um preço promocional da 3060 Ti, que eu garanto que é um dos melhores preços do mercado. Rapaziada, esse vídeo deu bastante trabalho porque eu resolvi não trazer só o tempo de render, mas colocar em vários presets, vários tipos de situações e colocar um comparativo também das placas. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo com mais informações, mais testes, um pouco mais completo, deixa nos comentários porque isso me incentiva muito a trazer outros hardwares aqui para a gente fazer testes semelhantes. Agora, se vocês preferem o tipo de teste mais simples, só o tempo de render e tudo mais, não tem problema nenhum também. Só deixa nos comentários, porque daí a gente vai ajustando para trazer o que vocês querem ver. E esse vídeo também teve muita informação, então se alguém ficou com alguma dúvida, não deixem de colocar nos comentários que eu vou estar sempre respondendo todo mundo. Pessoal, um beijo do Miss e até a próxima.